a tese é a gente pegar ali um marco no tempo, por isso marco temporal, quando, em 1988, data da promulgação da Constituição, e falar o seguinte, olha só, quem estava ocupando a terra naquele momento tem direito à terra, ou tem direito a reclamar a terra. Quem não está, não tem direito. Faz a seguinte comparação, tá? Um ladrão entra na tua casa ou te tirando da casa, ou no momento em que você está fora de casa, você está viajando, tá? Pega, rouba tuas coisas todas dentro de casa, toca o terror na tua casa, etc. E ele faz isso entre 10 e meia-noite. Mas a casa é tua. Você que morava na casa. Você que arrumou a casa. Aí o juiz chega, você vai lá reclamar com o juiz e fala assim, vem cá, o cara roubou minha casa. O cara assaltou minha casa. Aí você chega e o juiz fala para você o seguinte, não, mas calma, tem que ver, a casa é sua mesmo? Claro que é minha. Sempre morei nessa casa. Tem um monte de foto minha, desde que eu sou pequenininho, crescendo nessa casa. Você pode perguntar para todo mundo sabe que eu cheguei nessa casa há muito tempo. Aí o juiz fala, não, vamos fazer o seguinte, que eu acho que é o justo, vamos pegar 11 horas da noite. Aí a gente vê 11 horas da noite, porque foi a hora que chegou aqui, ligaram lá dizendo que tinha um assalto, não sei o que, era 11 horas da noite, então é o horário que a gente resolveu investigar. Então, quem estava na casa às 11 horas da noite é o que tem direito a reclamar a casa para si. Aí o cara fala, não, você tá, mas por que 11 horas? Por que você escolheu 11 horas? Né? Quem disse que não era exatamente 11 horas que o cara estava roubando minha casa? Que o cara tinha invadido minha casa e tinha me tirado da casa? Então, esse negócio é meio que louco. E as pessoas que defendem, não, isso é para trazer estabilidade para o campo. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui, tá? Esse livro, um trechinho desse livro. Deixa eu botar aqui na tela, ó, bem para trás. Abya Yala, tá? Do Marcelo Grondin e Moema Wieser. Genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Fica comigo, meu irmão, minha irmã, porque eu vou ler para vocês o que essa tabela aqui, que está difícil de vocês conseguirem ver, porque está longe aqui, deixa eu botar aqui. Tem uma tabela aqui, que é essa... Não, desse lado aqui. Tem essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui diz o seguinte, fica comigo. Número de mortos pelos conquistadores quando chegaram às Américas. Você nunca ouviu isso? E tem todas as fontes aqui, um dos trabalhos mais bem feitos que eu já vi sobre o genocídio cometido nas Américas. Número de mortos pelos conquistadores. Territórios estudados nessa obra. Caribe. Quando os conquistadores chegaram, tinham 4 milhões de habitantes. Número de vítimas do genocídio, 4 milhões. No México, quando os conquistadores chegaram em 1500, tinham 25 milhões de habitantes. Número de vítimas do genocídio, 23 milhões. Nos Andes, quando os conquistadores chegaram em 1532, 15 milhões de habitantes. Número de vítimas do genocídio, 14 milhões. Brasil, 1500, a data de chegada. Número de habitantes na chegada dos colonizadores, 5 milhões. Número de vítimas do genocídio, 4 milhões. Estados Unidos, data de chegada, 1607. Número de habitantes na chegada dos colonizadores, 18 milhões. Número de vítimas do genocídio, 16 milhões. Total de habitantes nas Américas quando chegaram os conquistadores, 67 milhões. Número de vítimas do genocídio, 61 milhões. Número de vítimas do genocídio, 61 milhões. O chefe indígena brasileiro, Nailton Pataxó, ao relatar sua visita a um campo de concentração nazista na Alemanha em 2000, fez a seguinte reflexão. Quando vocês falam que foram mortos aproximadamente 6 milhões de pessoas nos campos de concentração, dos quais se sabe, em grande parte, o nome e o dia da morte de cada um, nós, indígenas do Brasil,
lembramos os milhões de irmãos e parentes nossos que foram exterminados sem que se tenha, na maioria dos casos, quaisquer informações sobre esses massacres. Foi um extermínio silencioso e que continua até hoje. Continua com o voto de Nunes Marques. Continua com o voto de André Mendonça. E não foi um voto qualquer. Foi um voto que cita o direito de conquista. Diz Mendonça, durante a sua exposição, as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo direito de conquista. O conceito se refere à reivindicação de territórios, recursos e poder por meio da força militar e da vitória em conflitos armados. A tese foi usada por diversas culturas no passado para justificar a expansão de território através de conquistas militares e traz embutida uma suposta superioridade religiosa, cultural ou étnica. Até ontem, eu achava que o André Mendonça era meu adversário. Hoje, eu considero ele meu inimigo. Porque alguém trazer em 2023 para defender um voto que vai contra um povo que foi exterminado, que passou pelo maior genocídio da história, 61 milhões de mortos, mortes que não são lembradas, mortes que muitas vezes não fazem parte de currículos escolares, que estudam a história europeia, que estudam a história americana, mas se esquecem dos mortos, dos milhões de mortos brasileiros, os únicos, talvez, brasileiros de verdade, porque nós somos estrangeiros a esta terra. Um juiz, em 2023, citar o direito de conquista, sinceramente, eu vejo quase como um convite para a guerra. Eu vejo quase como um convite para que nós, então, nos juntemos para conquistar tudo de volta. Como? Na força também. Porque se é essa a regra que vale, vamos para a guerra. Vamos para a guerra, e não uma guerra metafórica, uma guerra literal. Eu acho engraçado quando as pessoas defendem que o marco temporal vai trazer estabilidade para o campo. Que estabilidade? Estabilidade para aqueles que roubaram as terras? Estabilidade para aqueles que desmataram as terras? Estabilidade para aqueles que grilaram as terras? O campo não tem estabilidade nenhuma, só tem para quem vive no ar-condicionado, só tem para quem nunca visitou. No campo, o bicho pega, as pessoas morrem, as pessoas são ameaçadas, as milícias comem solto. A bala, em muitos lugares, vale mais do que a letra fria da lei, muito mais. Só defende estabilidade no campo quem não sabe a instabilidade que vive o campo. Direito de conquista, uma ova. Temos que pagar essa dívida impagável. Sim, temos que pagar essa dívida que é impagável. Eu repito, 61 milhões de mortos nas Américas. E o que a civilização trouxe? O que a evolução do conhecimento jurídico, o que a socialização do homem branco, o que a educação, tida como referência, trouxe para a gente? Um voto que justifica o extermínio e dá aos exterminadores, aos autores do genocídio, o direito de conquista. Se valer essa tese, é guerra.